Além de atirar em zumbis e sobreviver no Left 4 Dead 1 e 2, basicamente esses jogos possuem uma história, meio mais ou menos, porque a ideia é que o gameplay ele esteja antes da história, mas um jogo de sobrevivência a história vem em segundo lugar. Mas existe alguma coisa ali de história que a gente pode analisar. Basicamente os sobreviventes durante todas as campanhas estão sempre tentando ir do ponto A até o ponto B, tentando achar sobreviventes, ponto de evacuação, etc. Mas por detrás disso, existem algumas coisas acontecendo nos bastidores, que são apenas sugeridas, mas não são totalmente explicadas. Como, por exemplo, o que é realmente a gripe verde, Green Flu, que é o nome do vírus que transforma as pessoas em zumbis. E como o governo dos Estados Unidos estão lidando com essa situação, né? Os dois jogos se passam no leste dos Estados Unidos e as outras regiões, incluindo outros estados dos Estados Unidos e também outros países como Canadá e México, são deixados de lado. O epicentro da infecção é provavelmente a cidade de Fairfield, e nessa mesma região dos Estados Unidos é onde se passa a campanha inicial do Left 4 Dead 1, No Mercy. Outro ponto que fica mais claro no Left 4 Dead 2 é o papel do governo, que basicamente são a chamada SEDA, um grupo de defesa civil em conjunto com os militares, tentando o tempo todo criar zonas seguras e de evacuação que em pouco tempo são eventualmente destruídas pelos zumbis. Segundo os médicos, a infecção se transmite às vezes por ar ou às vezes não, e entre mutação diariamente, o que os leva a ter uma dificuldade de classificá-la. Os sobreviventes são basicamente imunes, pelo menos em parte. São chamados carregadores, que podem transmitir a doença, mas eles não pegam a doença, né, no sentido de virarem zumbis, o que é perigoso para aqueles que não são imunes. Algumas das coisas que acontecem com os sobreviventes, para além das campanhas, são mostradas em histórias em quadrinhos, que contam um pouco mais a história da vida deles, de onde eles vieram, etc. Mas sem muitas explicações do que realmente está acontecendo. Se o vírus ele foi criado em laboratório, se é uma coisa natural, se é uma arma química. Em alguns momentos parece que é uma coisa ou outra, mas nunca fica muito bem explicado, né? A SEDA, inclusive, é baseada num órgão de defesa civil dos Estados Unidos chamada FEMA.